Shalom Adonai. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos, Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na Introdução à Bíblia e esta é a terceira parte da aula dupla 3, ou seja, nós estamos terminando uma das aulas, porque cada aula dupla tem duas aulas, que é a 5 e 6. Então essa é a terceira parte da aula 5. Nós estamos falando terminamos na última parte, acerca de um acróstico, né, que deu nome para os judeus, para o Velho Testamento, que é o Tanar. Então, se você perguntar qual que é o nome desse livro, é Tanar, conforme a tradição após Esdras, né? Mas na Bíblia a gente vê que eles chamavam de escrituras sagradas. A igreja não pegou a tradição judaica para chamar a Bíblia de Tanar, nem mesmo o Velho Testamento de Tanar. Aí já veio um conceito teológico, porque quando nós utilizamos a ideia de chamar Velho ou Antigo e Novo Testamento, já é uma ideia teológica, né? Porque é a ideia de que Jesus veio trazer um Novo Testamento, né? Então, também é um pouco discussão isso, né? No sentido de que seria a lei e a graça, né? É lógico que aqui tem todo um ambiente de discussão teológica, mas independente da maneira como você crê, ou a sua denominação crê, né? A sua igreja crê, ou a linha teológica que você defende crê, né? Nós já estamos aí no ambiente da tradição, né? E no ambiente da terminologia, né? Então, você pode dizer, eu não concordo de Velho e Novo Testamento. Para mim é um testamento só. Tá bem. Mas a terminologia na teologia é essa, né? Então o Velho Testamento é chamado de velho ou de antigo, né? Então aí em vez de chamar de velho, chama de antigo, né? Não sei, mas é porque aí vem a ideia de que não tem dois, mas tem um. Bom, mas não é a nossa discussão da nossa disciplina, né? É lógico, vocês já perceberam que muitas vezes eu chamo atenção a algumas discussões teológicas, porque você, como estudioso das Escrituras, precisa de saber dessas várias opiniões que tem. É bom saber, né? Você pode ter uma opinião diferente, mas é bom saber o que o outro pensa e por que ele pensa, né? Será que nós estamos certos? Talvez ele esteja certo, nós estejamos errados, não sei, né? Como eu disse, nós somos homens erram, só Deus que não erra. Mas volte aí. Falando de acrósticos, que nós falamos do Tanar, nós também falamos do Amém. E aí está essa chamada de atenção, né, para o Amém, que são El Melech Neman, né, que significa El, Deus, Melech, rei, e Neman, fiel. Então, uma tradução literal é Deus, meu rei, é fiel, né? Mas uma tradução amplificada seria Deus, que é rei de todos e de tudo, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, o amém significaria isso, né? Em Apocalipse 3,14, o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o amém, porque aí tem que pensar como eles consideravam o amém. O amém é Deus, que é rei e fiel. Então, quem é o amém? A testemunha fiel, né? E verdadeira. O princípio da criação. Quem é esse? Jesus. Aí está lá em Apocalipse, Jesus se revelando a João, dando as 7 cartas. Mas vamos continuar. Tem muito assunto agora nessa parte. A lei, os profetas e o Ketrim, eles eram divididos em livros. Eram 24 livros. Veja aí, 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 8 livros dos profetas, e eles tinham a divisão de primeiros profetas e últimos profetas, e também nós encontramos aí, dentro dos últimos profetas, um que eles consideravam um livro só, que eram os 12. Então veja, os primeiros profetas eram Josué, Juízes, Samuel e Reis. Não tinha primeiro e segundo, era Reis, que era o livro dos reis. Os últimos profetas eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que para eles era um livro só. Mas nós dividimos eles em 12 livros, por isso que aumentou o número de livros
para nós, que era Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E os escritos são 11 livros, que eram os livros poéticos, os 5 pergaminhos, que eles chamavam de Meglot, e os livros históricos. Qual que são eles? Veja, 11. Mas nós aumentamos, né? Porque os poéticos, tudo bem, era Salmo, Provérbios e Jó, como nós. Mas o Meglot, que são 5 pergaminhos, era Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, que nós dividimos em livros. Então aumentou mais aí o número de 24 para os 39 nós. E os livros históricos, que era o livro de Daniel e Esdras, Neemias e Crônicas, né? Mas aí nós dividimos também. Dividimos Esdras e Neemias, que era um só, e Crônicas, que a gente fez primeiro e segundo. Então veja, com esse aumento de divisão nossa da igreja, os judeus consideravam 24, nós consideramos 39, mas é a mesma coisa, é o mesmo livro. O Tanar é o Velho Testamento. O livro de Salmos ainda era dividido em 5 livros, ou em 5 partes. E junto com ele tínhamos outros livros poéticos que eram como Salmos. Os 5 livros, o Meglot, era lido nas festas, apenas uma chamada, e aí também para colocar os escritos em hebraico, tá certo? Você vai ver aí o Cântico dos Cânticos, né? Que é o Cântico de Salomão, né? Você vai ver aí Lamentações, você vai ver Eclesiastes, Esther, né? Você vai ver então esses... Veja que interessante, aí está as letras hebraicas e também a transliteração, conforme nós falamos. Veja, o livro de Esther era lido na festa de Purim, né? Exatamente por causa da libertação que teve no tempo de Esther. O livro de Pentecoste era lido o livro de Ruth. Olha, interessante isso, hein? Para quem quiser fazer um estudo de festas, né? Ruth era em Pentecoste. Pentecoste teve o movimento da descida do Espírito Santo, né? O nosso Consolador, ou Resgatador, que através de Jesus. Mas vamos lá. Cantares de Salomão era lido na Páscoa, Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, e tinha o grande jejum, que foi o tempo da destruição do templo de Jerusalém, né? Com as Lamentações de Jeremias, que era lido. Vocês estão vendo então aí, em hebraico, os nomes do Pentateuco, que é a Torá, a lei, né? Que é o Bereshit, o Shemot, o Varká, o Bamidbar e o Devarim. Aí você vê aí transliterado, você vê a letra em hebraico, né? Inclusive a letra mesmo original com os massoretas, as letras massoréticas, e os nomes originais, né? Bereshit no início, depois vem Deuteronômio, quer dizer, Êxodo, né? Nomes, aí vai ele disse, no deserto, e palavras. É só seguir o Pentateuco. Vamos lá. São muitos nomes para ser mostrados aí. Inclusive, se você quiser mais tempo, faça como você sempre pode fazer. Dá uma parada no vídeo e vê com calma, anota, né? Lê com bastante calma. Você está vendo aí também os nomes, né? Josué, Yeshua, ou Yehoshua, né? Que inclusive foi o nome de Jesus, né? Juízes, Softim, Samuel, Shamat, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Né? Os 12 a gente sabe que era um livro deles, mas nós dividimos esses 12 nos 12 que nós sabemos, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? Aí está todos os 12 que faz parte da divisão judaica, que é os profetas, porque eles, como nós falamos, tem 3 divisões do Velho Testamento. Nós fizemos uma divisão um pouquinho diferente, né? Depois nós vamos falar da divisão que a igreja fez. Os nomes do livro da Bíblia em hebraico eram, então nós vemos aí Ketuvim, os escritos, né? Aí nós temos os livros poéticos, né? E temos a Torá. Veja aí também os outros livros, né? Que nós temos com hebraico e
transliteração. E aí também o nome para a gente lembrar: Salmos, Provérbios, Jó, Daniel, Esdras, Neemias, né, que era chamado de Ezra, e Crônicas. E tem os 5 livros que nós já falamos, que é o Miglot, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. A divisão dos judeus foi um pouco mudada pela igreja, porque a igreja fez essa divisão aí. Então, dentro da teologia reformada, protestante, evangélica, né, nós fizemos essa divisão, na verdade, também católica, tá? A divisão em 4. É o Pentateuco, que seria a Torá, que são os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Os livros históricos, que seriam 12. Os livros poéticos, ou sapienciais, que são 5 livros. E os livros poéticos, que são 17. Essa, inclusive, é a forma que a teologia bíblica, não a teologia sistemática, tá? Falando agora a teologia bíblica, faz a construção das disciplinas, né? Porque na teologia bíblica nós temos uma disciplina para cada um desses itens, assim como no Novo Testamento as divisões do Novo Testamento, né? E também pode-se fazer a grande divisão, né? Que é panorama do Novo Testamento e panorama do Velho Testamento. E também pode ter por livro, né? Aí já é teologia bíblica, né? Nós na Logos construímos uma disciplina construída por mim mesmo, que é o panorama da Bíblia. Então, é uma matéria da teologia bíblica que vocês vão ter, né? Mas com uma abordagem da Bíblia toda, né? Se Deus assim o permitir, lá na licenciatura vocês vão ter panorama do Novo e panorama do Velho. Isso é teologia bíblica, tá? E nas matérias complementares, provavelmente vocês vão ter disciplinas, talvez com essas grandes divisões do Novo e do Velho Testamento, e talvez até mesmo dos livros. Mas as divisões do Antigo Testamento também eram uma concordância entre rabinos antes de Jesus. Temos o Talmud, o Código de Alepo, o Código de Leningrado, que mostra essas divergências, né? Que havia divergências também entre eles, né? Mas depois, no tempo de Jesus, fechou-se essa divergência. Quando Jesus chegou, a Bíblia foi fechada. Livros que eles discutiam, divisões, ficou tudo dentro de uma teologia proposta já no tempo de Jesus. A igreja escolheu uma forma mais didática, considerando a história da cronologia, tá certo? É importante enfatizar que o livro dos judeus, que Jesus chama de Sagrada Escritura, é os 24 livros judaicos, que foi transformado em 39 pela igreja. Depois da reforma, a reforma reconheceu-os, retirando aí a grande divisão entre reformados ou protestantes e católicos, que é os livros que foram acrescentados, que são os deuterocanônicos. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Guarde aí, deuterocanônicos. A Igreja Católica introduziu livros que os judeus não reconheciam como sagrados. Portanto, não foi reconhecido por Jesus, porque Jesus só reconheceu o livro que era chamado pelos judeus, o rabinato judaico no tempo de Jesus, de Tanar, que era os nossos 39 livros, que para eles eram 24 livros. O acréscimo da Igreja Católica com os deuterocanônicos é um acréscimo que Jesus não reconheceu, nem os apóstolos. Então nós não reconhecemos. A reforma veio e quebrou essa proposta da Igreja Católica, porque se você pegar a Bíblia Católica, você vai ver que o Novo Testamento é igual, mas o Velho Testamento tem mais alguns livros que eles chamam de deuterocanônicos e nós chamamos de apócrifos, significa falsos. Mas nós vamos falar isso numa próxima parte, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Deus abençoe. Querendo, volte o vídeo e veja de novo aí os escritos. Deus te abençoe.